Saudação fraternal a todos. Que a misericórdia do nosso Mestre Jesus possa nos amparar hoje e sempre e onde quer que nós estejamos. Muitos de nós já têm a informação de que estamos no limiar de uma nova era, onde um ciclo importante se encerra para o início de um novo ciclo também importante. É a transição entre ciclos, é onde estamos agora na separação do joio e do trigo, daqueles que ficam e daqueles que vão. Mas, lamentavelmente, a grande turba, a grande massa não se interessa por essa informação. O homem do século XXI é matéria, não é espírito. É mortal, não é imortal. O homem do século XXI é dinheiro, é fama, é riqueza, é dólar, é ouro, é bem material. E caminha velozmente para precipícios e quedas graves. São as escolhas, são os desejos de homens e mulheres. Dramas e quedas que geram consequências de difíceis soluções. Mas somos livres, escolhemos o que queremos escolher. E um dos temas que mais gera quedas graves, complexas, é o tema sexo. Homens e mulheres invigilantes se deixam cair nas teias da sexualidade e se perdem na viciação sexual. Há milênios o homem vem nessa toada, nessa caminhada de queda e queda, queda e queda no tema sexo. E não aprendeu ainda. E nos dias atuais me parece que a coisa degringolou. Perdeu-se qualquer vergonha. Os limites foram rompidos e a libertinagem tomou conta. Assuntos, abordagens que antes não existiam, hoje são tratadas com certa naturalidade. São aceitos comportamentos que antes não eram aceitos, dando uma falsa liberdade a um erro grave, da libertinagem, da luxúria, da usura, da prevaricação e do vício no sexo. Tudo isso tem gravíssimas consequências, porque o homem não é mortal. O homem do século XXI, XX, XIX, XVIII, do século que virá, 22, não será mortal. Seremos sempre imortais e todas as consequências, todas as ações, geram consequências. Toda escolha tem um resultado. Neste vídeo, o nosso alerta é, de fato, para observarmos as questões sexuais, porque eu trago aqui 3 livros com histórias reais daqueles que escolheram e seriamente tiveram em suas vidas consequências que podemos evitar em nossas vidas. Livro Nos Últimos Tempos, um livro ditado pelos espíritos Alex e José Lázaro, recebido por Agnaldo Paviani. Segundo livro, A Força da Bondade, ditado pelo espírito Lúcius e recebido por André Luiz Ruiz. E terceiro livro, que temos estudado aqui no canal já há um bom tempo, Sexo Além da Morte, um livro orientado pelo espírito André Luiz, uma obra mediúnica de Rafael Américo Ranieri. Vejamos então, para iniciar a nossa reflexão,
Neste livro aqui, nos últimos tempos, a situação é a seguinte. No capítulo 2, título Enfermos em estado grave, nós temos um grupo de 10 espíritos, 9 homens, uma mulher, vão visitar um nosocômio. É um hospital, onde espíritos lá estão sendo tratados. Esses 10 espíritos vão reencarnar e serão médicos e médica na próxima reencarnação. Lá eles vão nesse nosocômio para aprender, para estudar, para observar alguns casos. São recebidos pelo espírito José Lázaro, pelo pelo enfermeiro Demi. E vão visitar a ala 48, porque nessa ala 48 existem 48 espíritos em estado deplorável. Muito bem. Dito isso, vejamos. Nessa ala encontram-se internados espíritos em estado grave. Muitos se encontram no estado de acromania, que é loucura extrema, loucura violenta, acromania. O peso dos crimes perpetrados e a ausência de auto-perdão haviam transformado aqueles irmãos em verdadeiros monstros. Então, essa é a introdução para a gente avançar. Logicamente que eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou só no que nos interessa sobre esse tema, sexo. Vejamos. Adentramos a ala e logo no primeiro quarto, que se assemelhava a uma cela, trancada com cadeados, os jovens se depararam com uma cena dantesca. O pobre irmão, completamente nu, avançou contra a grade. Esse homem está nesse nosocômio preso, numa cela, porque ele está com uma loucura, aqui diz acromania, loucura extrema. Fixou então o olhar sarcástico, especialmente em Tamires, a única mulher daquele grupo de 10, tá? Talvez porque fosse a única mulher do grupo e passou a fazer gestos obscenos. Espírito desencarnado. Em seguida, sem que pudéssemos fazer algo, passou a se masturbar diante da pequena plateia. Demi, o enfermeiro, o repreendeu, mas o paciente não se intimidou. O constrangimento foi inevitável. Desejoso de amenizar a situação, comentei. Não julguemos nosso pobre irmão, nem tampouco sintam-se constrangidos com a cena que se desdobra. Essa visita à ala 48 representa uma experiência inesquecível para vocês todos. Na Terra serão médicos. Em razão disso, é muito bom que guardem nos escaninhos da alma essa visão, para que quando no corpo, no exercício da medicina com o Cristo, ele diz com o Cristo, não é com dinheiro, medicina com dinheiro, medicina com o Cristo, não se esqueçam que o desarranjo no cérebro é apenas reflexo do desequilíbrio no espírito. Isso é importante a gente entender. O desequilíbrio no cérebro é antes reflexo do desequilíbrio do espírito. Aproximei-me da grade e disse em tom áspero ao irmão Leocárdio, é o espírito que está lá fazendo gestos obscenos. Já chega Leocárdio. E aí o espírito responde, não posso, não consigo, para onde olho vejo órgãos sexuais. Esse é o estado deste homem desencarnado. Para onde olho vejo órgãos sexuais. Ele mente. E ele está mentindo. Ele está preso numa cela dentro de um hospital. Por que ele está preso? Porque ele está louco e não pode ficar solto. Por que prenderam ele lá? Porque a mãe dele rogou. A mãe dele percebeu que ele estava cada vez pior.
Então ela intercedeu, ela pediu por amor, por compaixão, por piedade, por misericórdia, que auxiliassem ele. Então tiraram ele do umbral, colocaram ele numa cela para proteger ele, e não como uma questão de castigo ou punição. Ele vê sexo em tudo. É a mente. É a mente. Eu respiro sexo. Veja o que ele diz. Eu respiro sexo. E aí eu paro aqui agora. Você respira sexo? Você. Nas suas mídias sociais, no seu celular, se eu vasculhar eu vou lá e vou vasculhar. O que eu vou encontrar? Pornografia? Porque a pornografia hoje parece que é uma coisa quase natural. A pornografia, a libertinagem, a libidinagem, essa sensualidade escrota e nojenta, que é aceita. Parece que isso é normal. Como é que é isso? Você respira sexo? O que estão fazendo comigo é uma arbitrariedade. Até os piores criminosos têm o direito de receber visitas íntimas. Ele se acha, então, um preso, que ele tem que receber visita íntima. Veja como ele não entende o estado dele. Como podem fazer isso comigo? Essa abstinência me enlouquece, preciso de sexo. Então ele é o viciado. Tragam-me uma mulher, eu imploro. Olha o que ele diz. Ele não deseja uma mulher para ter um relacionamento amoroso, carinhoso, afetivo. Não, ele quer um objeto para saciar o vício dele. Você também é assim? Você é assim? Você está nessa situação? Estou falando de um espírito desencarnado. Sabe que neste hospital não permitimos qualquer envolvimento de ordem sexual entre os pacientes. Então me liberte. Não pedi para ser internado, não pedi ajuda de vocês. E é verdade. Estava feliz onde estava, deveriam ter me deixado lá. Feliz ele não estava, mas ele estava solto. Acalme-se, Leocárdio. Não quero me acalmar. Quero sexo. Sexo, libertem-me. Então é uma fixação, uma ideia, uma monoideia. Fixação mental. É um padrão mental. Leocárdio acabara perdendo totalmente o controle de si. Se perdeu. Atenção agora. À medida que gritava, seu órgão sexual crescia assustadoramente. O descontrole agora era total. Dá para imaginar essa cena? A mente dele foi estimulando e foi havendo uma hipertrofia do órgão sexual. Ah, isso não acontece. Eu tenho livros aqui que provam. Os 3 livros falam a mesma coisa. Eu vou parar aqui. Vê? Vou parar aqui na página 68. Quem quiser está aqui, ó, nos últimos tempos. E eu vou aqui no livro Sexo Além da Morte. Veja esse item aqui, ó, capítulo 7, a porta. Veja o que está colocado aqui. Muitos espíritos exibiam órgãos sexuais descomunais, enormes. Carregavam aquilo como se fossem pesados instrumentos que os incomodavam extraordinariamente. Mal podiam andar. Aberrações. Outros mostravam milhões de germes ou micróbios de formato estranho que cobriam-lhes os órgãos. Os 2 livros estão falando de hipertrofia dos órgãos sexuais. Os homens não conseguiam andar. Ah, mas só com o homem acontece isso? Vamos nesse livro, A Força da Bondade. Esse livro, ele conta o que aconteceu com Fúvia, o que aconteceu com Pilatos.
É uma continuação do livro O Amor Jamais Abandona, que é uma continuação do livro de Emmanuel, há 2000 anos. Nós temos o seguinte aqui. Fúvia. Fúvia foi uma mulher, para quem não conhece a história, que, lamentavelmente, ela fez parte da elite romana, mas era uma mulher que usava da sensualidade para atingir os seus objetivos. Adestrada na malícia, na sedução, nas condutas imorais. Uma mulher linda, um corpo escultural, que ela usava o corpo, o sexo, como uma moeda, como uma arma. E assim ela fez durante toda a reencarnação dela. No final, ela apresenta o seguinte, antes dela desencarnar, antes. Fúvia apresentava sinais de debilidade orgânica. Dores abundantes se espalhavam por todo o seu corpo físico. Agora, reduzido a frangalhos por um câncer violento que lhe consumia os tecidos e se localizava nos órgãos genitais. Ela usou como arma o órgão genital. Agora ela tem um câncer. Fartamente utilizados por Fúvia para os delitos sem conta que cometera. Veja o que ela fez. A gente não vê isso hoje? Mulheres que usam seus corpos para conquistar, para ter, são armas. Usam o corpo / sexo. Usando o centro sagrado da vida para torná-lo arma de ataque. Atenção! Centro sagrado da vida. É o que é a parte genésica do homem. Homem, que eu digo geral, homem e mulher. Vou ler de novo. Centro sagrado da vida. Entendemos isso? Porque Hollywood, novelas da Globo, youtubers, e não sei o quê, e biriri bororó, não entendem que a área genética é o centro sagrado da vida. Mas as licenças estão aí. Aplicativos que convidam à prática sexual. Não são aplicativos para aproximar pessoas para que elas possam ter um relacionamento sadio. Não. É para um usar o outro. O que buscam? Essa é a humanidade do século XXI. Parece que tudo está certo. Não se tem mais nenhum pudor. Perdeu-se. Eu estou trazendo aqui as consequências reais que acontecem com aqueles que tiveram o comportamento que a gente vê hoje na mídia. Na mídia. Nos livros, na televisão, nos cinemas, nos filmes. Filmes pornográficos. Que só falta ver uma cena de sexo explícito. Só falta isso. Estão nos cinemas. Vejamos aquela aberração chamada 50 tons de cinza. Aquilo é uma aberração. Incentiva o quê? O que aquele filme, ou aquela sequência, porque teve mais filmes, eu não assisti, mas eu sei que existe. Eu não sou burro, eu não estou separado da sociedade. O que foi aquele filme? Um incentivo ao quê? Tudo bem, isso aqui quando ela estava viva, ela desencarna. Vamos agora ao desencarne. Desencarne de Fúvia. Ela desencarna envenenada pela própria filha. Poderíamos dizer que ao aportar ao mundo da verdade, depois de que o corpo fora consumido pelo tóxico, Fúvia parecia trazer consigo todas as marcas das
fixações mentais. Não é o que Leocádio apresenta aqui? Fixação mental, sexo, 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 sexo. Mesma coisa dela. Que houvera desenvolvido durante o tempo da vida física nos hábitos. Aí, ó, chegou no hábito. Qual é o teu hábito? Você tem o hábito de visitar aquele site pornográfico? Trocar figurinhas de mulheres nuas, cenas de sexo? Aqueles sites malandrinhos, sacaninhas? Ah, é legal, vamos lá dar uma olhadinha, não faz mal. Ah, vai apimentar minha relação. Hã? Hã? Bom, continuando. Nas condutas emocionais, como acontece com qualquer um de nós que escolhe os mesmos caminhos. Por causa de seu padrão de conduta, durante a vida, não foi apenas o corpo físico que a enfermidade cancerosa tinha se instalado. Não foi só no corpo físico. Aliás, é bom que se esclareça o leitor que as doenças que surgem no organismo são o produto dos desequilíbrios da alma. O que disse aqui no livro? Que a questão da doença nasce no espírito e desce para o corpo. Mesma coisa, os dois livros disseram a mesma coisa. Espíritos diferentes, autores diferentes, anos diferentes, falam a mesma coisa. Acumulados ao longo da presente encarnação ou provenientes de anteriores vivências da alma, somadas aí aquelas que são solicitadas pelo reencarnante como prova para o seu mais rápido aprimoramento e as que resolve criar por abusos a que se entrega. Notemos que tudo é escolha pessoal. Por isso em Fúvia o câncer era a marca de sua realidade espiritual, alimentado pelas baixas vibrações de seu espírito necessitado e ignorante. Se no corpo físico a matéria carnal, ulcerada pelos tumores, ainda apresentava certa resistência a transformações impostas pela mente desvairada, o corpo físico então aguentava o tranco. Matéria esta que só lentamente ia sendo corroída, no corpo espiritual, olha só. Daquela alma infeliz as mudanças e desajustes vibratórios se apresentavam grotescos, transformando-a, por assim dizer, em uma mistura de bruxa louca e monstro deformado. Uma mulher linda, escultural o corpo, se tornou uma bruxa louca e um monstro deformado. Alguém impôs isso a ela? Deus falou, vou castigar Fúvia. Ela usou a área genética como arma para conquistar poder, dinheiro, luxúria, status. Atenção agora, vai piorar. A área genital que correspondia ao baixo ventre em seu corpo fluídico, que é o perispírito, estava totalmente dilacerada pelas viciações sexuais. Dilacerada. Ampliando-se as características morfológicas genitais que Fúvia havia usado de maneira indevida e exagerada, avantajando-se desmedidamente, igual os homens que eu li agora. Eu vou reler aqui, faço questão. Muitos exibiam órgãos sexuais descomunais, enormes, carregando aquilo como se fossem pesados instrumentos. Não trazia apenas Fúvia o aumento da forma degenerada, mas além disso, uma tumoração igualmente era mais grotesca e dolorosa, fazendo com que Fúvia precisasse se apoiar a fim de poder caminhar
com muita dificuldade em ambiente hostil onde se foi projetada. Precisava caminhar com as pernas separadas em face das alterações morfológicas que se impuseram pelos desregramentos morais a que se entregou, o que a impedia de manter equilíbrio desejado. A dor lhe seguia os passos, cobrava o preço por toda a dor que ela houvera espalhado em sua trajetória, conforme a consciência de culpa já lhe impunha, como vimos nos desabafos que efetuara perante o genro amoroso que a auxiliara. Para conseguir um pouco de alívio, precisava manter uma das mãos à altura do ventre, pressionando-o em cada passo que dava, como assegurá-lo para que o balanço não fosse muito intenso e a dor multiplicada. Esse é o resultado que chegou para Fúvia espírito. Leocádio aqui, voltando para esse relato, Leocádio acabara perdendo totalmente o controle de si e à medida que gritava, seu órgão sexual crescia assustadoramente. Notemos então que os 3 livros, vou colocar aqui, falam a mesma coisa de personagens diferentes. Aqui, épocas diferentes, espíritos diferentes, autores diferentes, explicam a mesma coisa. Quando eu assumo o risco e pratico essa questão desta maneira louca, translocada, perturbada, viciada, insana, a consequência vai ser esta. E não adianta dizer que isso é mentira, que não acredita. Porque para os que não acreditam, eu digo, tenta a sorte. Tenta a sorte. Leocádio, durante muito tempo, ocupou-se na condição de obsessor. Olha lá, ele foi obsessor. Em seguida, assumiu a condição de obsediado, trocou de lado. De obsessor passou a ser obsediado. E atualmente se encontra na condição de auto-obsediado. Ou, se quiser, podemos afirmar que ele está num processo de auto-hipnose. A auto-hipnose, ele está se colocando numa monoideia. E nisso ele fica. Porque nesse caso aqui, o que eles fizeram? Só para encerrar essa história. Durante décadas, Leocádio foi utilizado como servo escravo das forças do mal. Então não para a história. Ele foi usado como um escravo, como uma peça do jogo. Quando não tinha mais utilidade, ele foi deixado em região de dor do astral inferior. Foi largado. Se não serve mais, joga fora. Atualmente, Leocádio não é manipulado por nenhuma inteligência do mal. Seu maior e pior obsessor é ele mesmo. Ele é o problema dele. E ele vai ter que ser a solução dele. Fúvia, aqui, apresenta essa condição. Apresentava, porque isso já passou. Essa história já foi. A questão dela era o controle mental, que ela estava se punindo. E naturalmente, essa questão de punição, de culpa, ela é muito grave, ela é muito pesada. Esses viveram do amor carnal, de natureza, mais inferior, até começarem o desgaste do perispírito. Então o perispírito vai receber esse desgaste da energia, da força vital que é canalizada para essa viciação. Cuidado! Sexo, como a mediunidade, é força à disposição do homem. Se lhe dermos direção adequada, abriremos as portas do futuro.
Se não lhe dermos uma direção segura para o bem, colocamos em risco as próprias construções existentes. É a direção que eu coloco essa energia, porque nós temos duas potências, que é a potência mental e a potência sexual. Duas forças violentas dentro do homem. As duas podem elevar o homem, as duas podem derrubar o homem. De fato, são criaturas cansadas e tristes. A sexualidade praticada, sob descontrole, abate e desilude. A mais poderosa força que existe no organismo espiritual, depois da força da mente, é o sexo. Nele Deus concentrou montanhas de energia, liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. Nos diz aqui uma das passagens deste livro que eu aconselho, não é porque está aqui no canal, não, o estudo, acompanhar os vídeos que estão aqui desse livro, observar o que esse livro nos diz, quais são as meditações que a gente fez. Porque eu volto de novo no começo do vídeo. Estamos na ponte, na transição, no meio. Um ciclo se encerra, um ciclo se abre, estamos caminhando de um para o outro. E a separação do joio e do trigo está acontecendo. Os que ficam e os que vão. Esses personagens aqui já passaram, são histórias que aconteceram. Qual o estado deles hoje? Não nos interessa. Porque interessa é aprender com o exemplo que eles nos deram. O exemplo errado. O exemplo da viciação, da usura, da libertinagem, da pornografia, da manipulação. As consequências são gravíssimas. Muito cuidado em achar que isso não faz mal. Uma foto ali de uma mulher pelada, de um homem pelado, não faz mal. Pelado nu, né? Melhor dizer. Fica mais bonito, né? Homem nu, mulher nu. Não faz mal. Como não faz mal? Como não faz mal? Está gerando que tipo de impulso dentro do espírito? Porque o impulso nasce no espírito. Nasce na mente. Quer dizer, se o meu olho é estimulado à pornografia, à sensualidade, que estímulo recebe o meu corpo? Cuidemos. Porque é muito sutil. O mal é sutil. A libertinagem é sutil. O vício é sutil. Ele entra e a pessoa não percebe. Não percebe que entrou, não percebe que está sendo ali manipulada, controlada, que toda uma teia está envolvendo aquela pessoa. Ela não percebe. Quando ela nota, já era. Tá pega. E depois para sair, como é que fica? Então eu volto à pergunta. Você curte uma pornografiazinha? Casas de prostituição hoje estão aí abertas. Antes era escondido, né? Era aquele bairro afastado, aquela casa escura, aquela coisa estranha. Né? Tinha um falatório na cidade, mas né? Hoje não. Hoje se orgulham. Ah, lá, eu frequento lá. Nossa, o ambiente familiar. E esses incentivos estão abertos. Isso é aberto. É sites pornográficos. Tem um site que as pessoas pagam para que a mulher ou o homem deixe que elas vejam fotos íntimas. Pagam. E aqueles que estão lá se mostrando ganham milhões, milhares de reais, de dólares, etc. Que isso? Esse é o mundo de regeneração que a gente vai entrar?
Vai ser permitido isso? Que homens e mulheres explorem o corpo, vendam o corpo, transformem o corpo numa arma? Uma obra de Deus que é o corpo, uma obra de Deus, nós vamos tratar isso como? Com menosprezo? Porque é assim que eu tenho visto. E não é lição de moral, não. Não tem nada de lição de moral aqui, porque eu não tenho autoridade nenhuma para me colocar aqui acima desse ou daquele, ou dessa ou daquela. Não tem lição de moral aqui. Tem alerta. Tem alerta. Porque para se perder e cair nessas vivências aqui relatadas, porque eu trouxe só uns trechinhos de 3 livros, mas existem mais trechos de mais livros demonstrando a mesma realidade, que começa com uma fotinho, começa com um olharzinho, começa com uma ideiazinha. Vou entrar 1 minuto para ver um vídeo pornográfico. Depois fica 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora. Começa a entrar todos os dias, pornografia então todos os dias. Mas homem é assim, muitos dizem. Como o homem é assim? Homem não é assim, não. Mas os depravados, os perturbados, os confusos, os viciados, esses são assim, de fato. São assim, perdão, de fato. Cuidado. Porque nós estamos no limiar de uma nova era. Erros cometidos no passado não estão mais na lista de erros aceitos. Foram cortados. Não há mais tempo para errar e depois acertar. Para errar, escolher errado e depois reparar. Não há mais tempo. Ou acerta ou acerta. Ou acerta ou dança. Não dá mais para ser conivente com o que a gente está vendo aí. Porque hoje em sites de notícias, você vai encontrar lá 2 ou 3 tópicos que são duas faces, são duais. É uma notícia, mas por trás tem o quê? Tem o quê? Que mensagem que tem? A mensagem pornográfica. Tem sites que têm fotos e as mulheres estão seminuas nos sites. De notícia. Convidando o usuário a ler a notícia que fulana fez aquilo e está sem isso e sem roupa e não sei o que, com tal pessoa e traiu. É sutil. É muito pouco cuidado a vigilância. E cai. E depois que caiu, vai ter que arcar com a consequência. Esse vídeo é um alerta. Só isso. O que cada um faz da sua vida não me interessa. Não me interessa. Mas eu me senti na obrigação de trazer essas informações, pelo menos desses 3 livros, mostrando as consequências danosas de escolhas de homens e mulheres e que podemos evitá-las, bastando ter uma vigilância e assertividade nas escolhas do que desejamos para nós mesmos. O tempo urge, o tempo corre. Sejamos homens e mulheres imortais e não mortais. Sejamos homens e mulheres espíritos imortais e não homens e mulheres de prazeres carnais, de licenças que vão levar a quedas.
problemas muito graves no futuro. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.